Se tem uma coisa que não é novidade nenhuma para os fãs de pop, é que artistas femininas duram menos na indústria. Isso daí é uma coisa que, infelizmente, gente, para mudar vai demorar muito ainda, porque ainda pessoas poderosas que estão envolvidas na indústria colocam mulheres de lado o tempo todo e incentivam esse tipo de comportamento no público. Nesse vídeo, a gente vai entender o porquê da indústria fazer isso, como a indústria faz isso, e a gente vai olhar um outro lado disso daí que é triste demais da conta e que a gente percebe que as mulheres são exigidas em determinados lugares e coisas que os homens não são nem um pouquinho cobrados. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Eu preciso dizer para vocês que o que me inspirou a fazer esse vídeo não exatamente foi uma situação de ageísmo na indústria ou esse tipo de argumentação, mas na verdade foi uma fala da Marina Sena, onde ela comenta o porquê dela ter mudado a equipe dela de trabalho. E a pessoa que estava entrevistando ela perguntou se ela conseguiria fazer um trabalho relevante depois dessa mudança de equipe, levando em consideração que ela era uma pessoa que colaborava só com as mesmas pessoas e conseguiu criar determinados grandes projetos. Isso é um absurdo, porque limita completamente a questão artística dela a somente as pessoas que ela trabalhou, e não ela por ela. E ela dá uma resposta inteligente a isso, afirmando assim que é ela que é foda pra caramba e faz o negócio acontecer. E a gente percebe que isso é uma coisa que a indústria faz com mulheres. Eles vão podando e eles limitam elas em quase todas as vezes e situações a outras pessoas, e normalmente essas pessoas são homens. Bom, eu acho que é importante a gente falar assim, já aqui no começo, de idade e padrões de beleza, porque provavelmente esse daí é um dos pontos mais fortes quando a gente coloca artistas pop nesse tipo de narrativa aqui, porque as artistas pop têm uma cobrança muito grande de sempre estarem impecáveis visualmente falando e também de não poder envelhecer, o que é um absurdo. Há uma ênfase generalizada na sociedade como um todo no aspecto da juventude e na existência de uma aparência física que seja jovial o tempo todo. Isso é muito mais cobrado em mulheres do que para homens. Normalmente as mulheres, quando envelhecem, e a gente vai ler comentários sobre essas mulheres que envelheceram na indústria, a gente só percebe pessoas dizendo que elas estão feias, enquanto homens envelhecem e se tornam mais charmosos. Isso daí cria, gente, uma percepção de que as mulheres precisam se conformar a durar menos em tudo que elas se propõem a fazer, porque o padrão de beleza automaticamente já vai reduzir elas simplesmente em 50% menos do que elas são depois dos seus 30 anos. Por incrível que pareça, a indústria, sim, já coloca mulheres no escanteio a partir dos 30 anos. É claro que essa conta não deve ser levada como algo absoluto para todo mundo, mas sim, depois dos 30, existe uma diminuição muito grande nos tipos de interesses que mulheres conseguirão cumprir dentro de uma determinada indústria que ela se propõe a trabalhar. Essa pressão não se limita somente à indústria musical, mas vale em qualquer tipo de campo onde o entretenimento esteja atrelado. As tendências e preferências culturais de uma determinada época também auxiliam isso daí a dar um tanto errado, tá, gente? Mas precisamos dizer que atualizar-se é uma coisa que todo mundo tá apto a fazer, independente da sua idade. Mas ainda assim, a indústria faz a gente acreditar que uma determinada atualização nunca será 100% entendida por uma pessoa que não faz parte daquela geração.
A indústria musical está sujeita a tendências e mudanças de preferências. Às vezes, existe uma percepção de que os artistas jovens estão mais sintonizados com o cenário musical atual do que outras pessoas mais velhas. Isso, inclusive, deixa eles muito mais comercializáveis. Infelizmente, isso acaba criando esse estereótipo de que pessoas antigas de uma determinada indústria não consigam se atualizar e evoluir como artistas ou outros tipos de cenário. Comparação com homens também pesa nisso daqui. Artistas femininas acabam sujeitas a padrões duplos em comparação com os homens. Existe, inclusive, um escrutínio muito maior sobre a vida pessoal, aparência e comportamento de mulheres depois de uma determinada faixa etária do que homens. A gente percebe que a partir do momento que as mulheres chegam numa determinada idade, elas começam a enfrentar outro tipo de tabloides. Se a gente pega, por exemplo, artistas polêmicas como a Madonna, né, a gente vai ter isso bem printado para nós. Ao mesmo tempo que ela construiu muita controvérsia na sua vida e ela chamou a atenção por conta dessas controvérsias, até a Madonna chegar numa determinada idade, tudo tinha outro tipo de medida de como isso daí era lidado, vamos dizer assim. Quando a Madonna passou dos seus 40 anos, automaticamente isso daí começou a vir muito mais em ênfase do que as próprias polêmicas dela. Inclusive, já vimos aí ela dar inclusive diversas falas na mídia, onde ela afirma que o ato mais controverso dela é continuar relevante e aqui para as pessoas, porque todo mundo quer que ela desapareça, porque ela já não é mais jovem. E isso daí pesa para um cacete. Oportunidades limitadas também batem nessa porta. Na indústria da música, historicamente, a gente percebe que cada vez menos mulheres têm oportunidades depois dos seus 30 anos, principalmente porque elas envelheceram. Isso pode ser visto na subrepresentação das mulheres mais velhas em vários aspectos da indústria, incluindo peças de rádio, nomeações a prêmios e principalmente cobertura midiática em relação aos seus passos artísticos. Eu vejo muito isso com a Mariah Carey, tá? Hoje em dia eu percebo que a mídia não comenta mais sobre o quanto ela foi interessante e quanto ela está dedicada em produzir um novo álbum. Eles só lembram dela como um estereótipo de Natal. Eles generalizam Mariah simplesmente a uma artista do Natal. E isso cria uma percepção falsa na cabeça das pessoas que a Mariah é só Natal. E também isso fica óbvio pra gente quando a gente coloca, por exemplo, ela trabalhando com grandes marcas no final do ano e durante o resto do ano a gente não vê ela nesses lugares relevantes. Ela sim recebe um prêmio aqui ou um prêmio ali, mas o quanto isso é, vamos dizer assim, menos incentivado a acontecer em épocas que ela não esteja produzindo alguma coisa relacionada ao Natal. Recentemente ela ganhou um prêmio, mas foi por quê? Por causa do Natal. Não porque ela é uma artista foda que lançou, tipo, diversos álbuns, conquistou diversos number ones por aí, que não são músicas de Natal. Entende? Isso daí é uma coisa muito complicada. Mas é importante notar que existem artistas femininas bem-sucedidas e que conseguiram desafiar esses estereótipos e continuaram a ter carreiras de muito sucesso. Artistas como a própria Madonna, que eu disse, a Cher, que recentemente lançou um puta álbum de Natal e tá aparecendo em todos os lugares, a Beyoncé, que mudou completamente o seu tipo de abordagem com o público e se tornou uma artista misteriosa e extremamente incrível, assim como outras que podemos citar aí dessa geração mais nova, como a Taylor Swift, que já passou dos 30, mas continua de certa forma a ser relevante e chegar no topo das paradas, mostra que existe sim esperança no final das contas. Mas a ideia, gente, é se esforçar cada vez mais para mudar esses estereótipos. A gente não pode aceitar que esse tipo de coisa continue acontecendo. A gente precisa ouvir os artistas pela arte dos artistas, não porque eles estão mais jovens ou eles envelheceram. Eu acredito que isso é uma coisa que
tem como mudar, mas eu acho que vai ser muito difícil se a gente continuar a acreditar nesses moldes que a indústria continua enfiando goela abaixo em nós. E a gente não pode reproduzir também esse tipo de comportamento ao nosso redor, porque por mais que não estejamos falando de música o tempo todo na nossa vida, né? Se a gente reproduz esse tipo de estereótipo em outras áreas de atuação da nossa existência, automaticamente isso daí vai reverberando de um lugar a outro e vai cada vez mais criando esse tipo de estereótipo. Então é isso. Comenta aqui a sua opinião sobre esse assunto que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!